Seguir número de publicação. Seu direito inclusivo. Bom dia, gente. Ainda não é boa tarde. Tudo bem com todo mundo? Como vocês estão nesse domingo? É, Hoje eu vou fazer uma live que era para ter sido ontem, mas infelizmente a Mel acabou passando mal. É a Mel do Quatro Patas pelo Mundo, gente. É muito legal o blog dela. Ela vai estar comentando um pouco com a gente isso e outras coisas. Oi, Vitória. Bom dia, Cristina. Tô esperando a Mel entrar, do Quatro Patas pelo Mundo. Ela tem um blog de viagem, não vou falar tudo, senão eu acabo dando spoiler antes pra vocês. Oi, Audrey, bom dia. A Melina entrou, gente, vou colocar ela. Mel, é só você aceitar agora que eu já solicitei. Bom dia. Bom dia! Deu certo. Deu sim. Depois desse tanto de live, eu descobri um jeito mais fácil de ficar colocando do que solicitar. O botão é muito chato com o leitor de tela, né? Então, eu preciso desligar o VoiceOver para poder aceitar, porque senão ele muda para outra live. Ah, Ele, sabe o que ele dá pra sai. fazer? Você tem que deixar de seguir as pessoas que estão na live, daí dá tudo certo. Entendi. Daí Hum, não tem interferência nenhuma. aham. Eu vou testar depois. É que esse tanto de inacessibilidade do Instagram, a gente tem que dar uns jeitinhos, né? Então, a gente vai ajustando, né? Vai aprendendo uma coisa aqui, outra ali É, dando uns e vai migué e dá tudo fazendo. certo. O importante é interagir com a ferramenta, participar, passar informação. Com certeza. Vamos começar. Bom dia, gente. Vamos colocando corações aí. Bom dia a todo mundo que entrou, que está aí na live. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer pelo convite, por ter aceito o meu convite, de estar aqui Imagina, um conversando prazer. comigo. E eu vou para a primeira pergunta que eu sempre faço para todo mundo: como você se tornou deficiente? Hoje eu tô com 36 anos e aos 14 anos eu descobri que eu tenho uma degeneração na retina chamada de distrofia de cones e bastonetes. É uma doença progressiva e ela faz você perder a visão central, a periférica é um pouco melhor, mas você começa perdendo a visão central, que é o contrário da retinose pigmentar, que é a mais conhecida, né? A degeneração na Uhum. retina mais conhecida. E aí, a partir dos 14 anos, eu comecei esse processo de perda gradativa. E aos 27 anos que realmente eu tive uma perda bem severa da visão e eu realmente precisei encarar que eu era deficiente visual, aprender a usar bengala. Aí eu já comecei a não ter mais independência, assim, sem a bengala, sabe? Fazer as coisas, eu tive que aprender a fazer as coisas totalmente diferente, sem a visão literalmente. E hoje eu tenho mais ou menos 3% de visão. E assim, Mais ou menos. como foi para você assim no auge da adolescência, ter 14, 15 anos, saber que você estava enxergando menos? Eu não ligava muito. Ser bem sincera, assim, eu não tinha noção da gravidade do negócio, né? Porque na época os oftalmologistas falavam que eu nunca ia chegar a perder a visão, que ela não ia se agravar, que ela estava estagnada e que não ia se agravar. Isso há mais de 20 anos atrás. Então, como eu ainda tinha um resquício visual consideravelmente bom, né? Porque eu conseguia fazer as coisas sozinha, eu tinha algumas dificuldades, mas de modo geral não incomodava tanto. Eu não ligava muito. Mas aí eu comecei na faculdade que eu comecei a sentir mais a questão da visão, porque eu comecei a ter dificuldade para leitura em papel. Então eu comecei a sofrer um pouco mais, porque eu tinha mais dificuldade, principalmente no meu ano de TCC, no último ano de faculdade, foi bem sofrido, porque foi quando eu perdi a leitura para papel. E eu precisava ler os livros para fazer o trabalho de TCC, eu olhava assim pro livro, as linhas duplicavam, sabe? Então foi bem difícil. Mas até aí, depois que eu
que eu me formei na faculdade, eu não usei mais tanto, aí eu usava mais computador, fui me adaptando com o computador. E na época eu não morava em São Paulo, eu estava morando em Minas, né? Eu sou de São Paulo, mas eu morei 10 anos em Minas e depois retornei para São Paulo. Então eu não tinha muito conhecimento, além de ser novidade tudo para mim, eu também não tinha muito conhecimento de recursos, sabe? Para poder me auxiliar na leitura, leitores de tela para computador, eu não conhecia muita coisa. Então, aos poucos, eu fui me inserindo a esse mundo, digamos assim, fui conhecendo alguns recursos, mas eu fui me inserir mesmo, conhecer mais sobre a deficiência visual, sobre os recursos, quando eu voltei a morar em São Paulo. E assim, nesse processo da independência, onde surge o cão guia na sua vida? O Cão Guia veio para mim em 2014. Eu morei nos Estados Unidos por um ano e 3 meses, e quando eu voltei dos Estados Unidos no final de 2010, eu percebi que a minha visão estava pior. Eu tava bem mais sensível à claridade, sempre foi, mas eu estava enxergando muito mais embaçado, eu estava tendo muito mais dificuldade para andar, fazer as coisas. Eu achava que era porque no início, né, eu falei, eu não acostumei mais a andar nas ruas do Brasil, não sei mais andar no Brasil. Eu meio que brincava assim. E depois eu fui no oftalmologista e eu descobri que eu tinha desenvolvido catarata. Foi aí que começou o processo mesmo de perda severa. E na época, acho que para todo mundo que já enxergou e depois começa a perder a visão, a gente passa por aquele processo de aceitação, né? A gente tem o luto, tem aquela dificuldade de aceitar a deficiência, de aceitar que a gente é diferente, né? De alguma forma. Então eu precisei passar por todo esse processo e eu achava na época que com o cão guia eu me sentiria menos deficiente visual. Porque eu não estaria usando uma bengala, sabe? Eu vou estar andando com cachorro. É como se eu estivesse passeando com cachorro. Isso na época, na minha cabeça. Aham. E foi aí que eu comecei a me cadastrar nas instituições. Eu tive um pouco de receio também, porque eu falei, putz, mas eu vou ter um cão guia. Eu tive, assim, ser uma relutância em fazer tudo isso, mas o passo inicial para poder me cadastrar para ter um cão guia era esse, é porque eu achava que eu me sentiria menos deficiente visual. Só que eu me cadastrei mais ou menos, comecei a me cadastrar finalzinho de 2010 e a Hillary veio para mim no começo de 2014. Então eu tive todo um processo ali, passar por um processo de aceitação, de mobilidade, aprender a usar bengala, aceitar a deficiência, porque em 2012 eu passei por um processo seletivo para poder ter um cão guia, né? Era um Golden, mas eu ainda não lidava muito bem com a deficiência, eu ainda tinha vergonha de usar bengala e acabou não dando certo. E aí depois em 2014 eu já estava eu já tinha uma relação melhor com a minha bengala, né, com a Juca. E foi quando me entrevistaram, tá? Eu passei pelo processo e foi bem legal. Só que aí depois, né, de tudo isso, já tinha passado aí, 3 anos, eu já lidava melhor com a deficiência, mas eu vi que a gente tem um cão-guia, a gente tá mostrando o tempo todo mesmo que a gente é deficiente visual. Bengala não, se a gente tá com alguém que enxerga, a gente dobra a bengala, guarda na bolsa e ninguém vê que a gente é deficiente visual, né? Então tem uma diferença, mas foi esse o processo inicial, né? E assim, é questão de ponto de vista. Igual a FIC do Fila Preferencial diz, ela não tem cão guia. A bengala é uniforme de cego. Você abre, todo mundo Uhum. sabe que você é deficiente. E assim, e você pesa, eu até já analisei as hipóteses de um cão guia, e ele, querendo ou não, acaba mudando sua vida para o bem, te dando mais independência, mas certas coisas você também precisa mudar na sua rotina, né? Ah, precisa, precisa. Eu falo assim, se você sonha, se você realmente quer muito ter um cão-guia, vai atrás. Se você não, se você tá bem com a bengala e não sente falta de um cão-guia, não tenha. Porque muda a tua vida. A Hillary é minha vida. Ela melhorou muito, ela me trouxe muito mais autonomia. Mudou praticamente 100%. Mas assim, muda a sua rotina mesmo. Você tem que, sei lá, você costuma acordar quase em cima da hora para sair para o trabalho. Não, você vai ter que acordar bem antes, porque você tem que dar comida, tem que dar água, tem que levar para ir no banheiro, né, para fazer as necessidades. Tem toda uma rotina com o cão.
Você vai pra rua, você tem que lembrar. É mais ou menos como se você tivesse um filho. É o que eu Você ia tem falar que agora, é seu pensar todos os filho, né? cuidados. É, sim, literalmente. Vai acontecer de pessoas que não vão querer mais te receber em casa por causa do cão. Você vai passar por estresse em alguns lugares que não vai querer aceitar o cão e você tem que explicar que é cão guia, que é lei. Então, assim, é muito benéfico, não troco, mas você tem que estar ciente que você vai passar por várias situações que não serão tão agradáveis. Vai te dar muita alegria, mas tem tudo isso. Então, é muito de pessoa, né? Depende de cada pessoa. É, tipo, porque assim, eu uso a bengala. Muitas vezes me falam assim, ai, mas você não quer um cachorro? Ela é melhor o cachorro. Tipo, as pessoas meio que impõem o que seria melhor pra você, né? Uhum. Ele facilita mais a tua vida, porque a bengala a gente encontra o poste e depois desvia do poste. A gente encontra o buraco e depois desvia do buraco. O cão guia não, ele vai desviar das coisas e você não sabe nem o que ele está desviando. Uhum. Você quer ir na padaria, ela vai encontrar a entrada da padaria para você. Você não vai precisar ficar ali tateando com a bengala, né? E para poder achar a entrada da Muitas vezes padaria. batendo numa mesa, Sim, né? Batendo nas sim. pessoas que estão na rua. Isso facilita muito. Mas se você tá bem com a bengala, se você tem uma independência boa e acha que ela é suficiente para você, né? É uma. É questão de ponto de vista. Sim. Vamos chegar na parte que eu mais queria chegar, que é a parte das viagens. Eu já vi alguma live sua, algum lugar você falando que você foi viajar um pouco enxergando e você já foi em outros lugares enxergando menos. Qual a Sim. diferença de acessibilidade que você sentiu quando você enxergava mais e agora como você enxergava menos? Quando a gente enxerga, a gente não se preocupa muito com acessibilidade, né? Ainda mais que quando eu enxergava, eu não imaginava que eu precisaria de acessibilidade. Então, são detalhes que a gente não presta atenção e a gente não sabe nem que eles existem, né? Sendo sincera, eu nunca tinha parado para pensar nisso antes, que precisava de acessibilidade para pessoas com deficiência. Então, quando a gente enxerga, a gente aproveita só a parte visual mesmo da coisa. A gente sabe que tem os outros sentidos também, mas a gente não explora tanto. E a partir do momento que a gente vai depois precisando da acessibilidade, precisando explorar os outros sentidos, é bem diferente. E eu não acho que seja menos proveitoso do que quando enxerga. Às vezes eu acho que até mais, porque você presta mais atenção em outras coisas além do visual, né? Além apenas só da paisagem. A gente tem uma emoção, um sentimento bem diferente. Porque eu não sei, eu acho muito mais emocionante você aproveitar as coisas assim. Querem, eu morei em Orlando, quando eu morei nos Estados Unidos, eu morei em Orlando. E eu amo aquela cidade, eu amo a Disney, eu amo os parques. Eu gosto muito mais da Universal, do parque da Universal, do que da Disney, né? Mas, É um dos que eu mais queria conhecer. Deve ser um então. dos mais legais. Eu Mais acho, eu legais. adoro. Mas assim, é lógico que eu fiquei meio nostálgica, assim, de ficar olhando tudo aquilo e falei, poxa, que nem eu saí de lá em 2010 e só retornei em 2017. Então eu saí de lá enxergando e voltei para lá 7 anos depois sem enxergar. Então foi um pouco nostálgico, porque eu ficava olhando, né, tentando enxergar alguma coisa e não conseguia ver, estava tudo muito embaçado. Mas ao mesmo tempo eu vi que eu conseguia curtir tanto quanto quando eu enxergava, né? Eu conseguia perceber as coisas de uma maneira diferente. Eu tinha interação com as pessoas, né? Eu conseguia ver que, nossa, que legal, o parque tem acessibilidade, o parque tem isso, o parque tem aquilo, né? Tem uma estrutura para deficientes visuais, para cadeirante, para autista, né? Para outros tipos de deficiência, né? Para deficiências cognitivas. Então, é muito legal você enxergar esse mundo também, essa preocupação. As pessoas, os funcionários, alguns ali com receio de te oferecer ajuda, por questão cultural, né, que tem aquela coisa muito de americano não ficar tocando. Era engraçado você perceber essa diferença daqui do Brasil e de lá. Aqui, brasileiro tá sempre tocando o tempo todo. E lá não, ele chegava, eu vou pegar no teu braço, eu vou colocar o óculos em você, eu vou fechar o cinto, né? O tempo todo eles estavam sinalizando o que eles iam fazer comigo. Então é legal você, né, perceber essas diferenças também. A gente interage mais. E quando você enxerga, não, você vai, você não tem contato com ninguém, porque você tá vendo, você não precisa de ajuda de ninguém.
né? Você vai, entra no brinquedo, sai do brinquedo e pronto. É o que eu ia te perguntar, sabe? Qual é a receptividade da pessoa com deficiência no Brasil, o que você acha, e nos outros países, assim? Os brasileiros são mais calorosos, querem ajudar às vezes até demais, né? É, os brasileiros, com certeza, os latinos, né, de modo geral, eu acho que o Uruguai, eles foram muito receptivos. Na Argentina eu tive problema por causa da Hillary, então, sei lá, não, eu gostei, mas não gostei tanto assim, porque eu tive muita recusa de cão-guia, eu passei muito estresse por causa disso lá. É, no Chile foi legal, mas você vê que É falta até que muita eu até falei do acessibilidade. Chile na live que você Foi, foi com a Amanda Ferretti, né? foi. É, e nos Estados Unidos, eles são bem receptivos, mas eles têm, não são calorosos, que nem a gente aqui. É, na Espanha, eles são muito, muito atenciosos também. Eu não sei se é porque eu estava em Madrid e é onde tem a ONCE, né, que é uma grande instituição para deficientes visuais. Então era muito engraçado porque eu chegava nos lugares, todo mundo já olhava para mim, já vem cá, vem cá, vem cá, tal, sabe? Parecia que estendia o tapete vermelho, assim. Que Eram a bem deficiente está atenciosos mesmo. passando, dá licença, né? Tipo, deixa Então. passar. E eu e foi engraçado porque eu tava com meus pais, assim, então eles aproveitavam, né? Toda essa receptividade toda, essa facilidade toda, assim. Então cada país é um pouco diferente, mas que sem dúvida a gente aqui é mais caloroso e a gente tem mais essa questão de tocar para ajudar. Eu acho que, por enquanto, eu acho que foi o único lugar. Normalmente eles não são muito de tocar em você para oferecer ajuda. Eu lembro que em Paris eu levei um tombinho feio, sabe? Que voou tudo, óculos, tudo de um lado, voou tudo. E o cara, em vez de ele vir me ajudar a levantar, que é o normal, né? Daqui a gente faz isso, ele ficou olhando pra mim. Tipo, vendo se eu tava bem. Aí eu lá caída no chão, morrendo de vergonha, né? Levantei, saí andando, correndo. Mas em momento nenhum ele veio tocar em mim pra me ajudar a levantar. Que Então tem um pouquinho dessas interessante. diferenças, assim. É. Muitas vezes o brasileiro é caloroso até demais. Não, não, Até precisa que eu te demais. ajudo, vem, te puxo, te É, é, pego. é. Deixa eu ver só aqui se tem perguntas assim pra você. Tarará. Oi, é meu sonho. Falaram que é o sonho viajar bastante. Oi, Nicolas. Assim, Foi. então, agora vamos para o blog, que você tem o blog, né? Como surgiu? Melina viajou bastante, conhece bastante dos diversos países. Como surgiu a ideia do Quatro Patas pelo Mundo? Eu sou formada em turismo. A minha primeira viagem sozinha foi em 2008. Eu ainda não tinha Hillary, ainda não usava bengala. Foi quando eu comprei a bengala, porque eu ia para a Europa e para usar em caso de emergência. E depois dessa viagem, muita gente falou: Nossa, você foi viajar sozinha, que coragem! Eu que enxergo direitinho, não tenho essa coragem. Você deveria escrever um blog. Só que eu nunca fui muito adepta assim da tecnologia, nunca fui muito inteirada nisso e fui deixando para lá. E aí em 2016, e eu sempre viajando bastante e tal. E aí em 2016 eu passei por uma fase bem delicada da minha vida e eu precisava me reinventar. E foi quando eu falei, quer saber? Eu vou fazer alguma coisa que eu gosto, eu vou pensar, eu acho que eu vou criar esse tal blog que todo mundo fala que eu tenho que criar. Eu vou poder falar sobre viagens, que é a minha formação, vou poder conscientizar as pessoas sobre o turismo acessível, eu vou poder mostrar para as pessoas que uma pessoa com deficiência visual, né, isso no geral, mas sempre focando mais na visual, porque, né, conhecimento de causa, que a gente viaja, que a gente tem uma vida normal, eu vou poder incentivar as pessoas a aproveitarem mais a vida, a enfrentar seus medos, e foi aí que começou. Eu comecei a pesquisar e entender mais como é que funcionava esse mundo blogueiro. E aí eu criei o blog, criei, né, Quatro Patas pelo Mundo, porque eu viajo com o meu cão-guia. Eu achei extremamente sugestivo quando eu vi. Eu falei assim, gente, que legal, cara. Com a minha pretinha, companheira inseparável, que também ama viajar. E foi aí no final de 2016 eu comecei a criar, eu comecei a inserir um pouco as viagens antigas, as experiências antigas, até ir surgindo novas viagens e comecei a tocar.
né? Falar sobre as viagens antigas, as viagens atuais, e foi quando tudo começou. E assim, hoje, com a dimensão que você tem com o seu blog, o que que você acha que precisa melhorar no turismo para pessoa com deficiência? Eu acho que agora as pessoas estão começando mais a ver o turismo acessível, a pensar mais no assunto. Eu tenho visto bastante iniciativas do tipo. Eu fui para o Uruguai em 2018 e eu vi que eles têm um projeto bem bacana, né, com relação ao turismo acessível. Então eu tenho visto cada vez mais cidades pensando no tema. Mas eu acho que, independente de estrutura para isso, eu acho que só das pessoas terem boa vontade de te receber e, de repente, perguntar como que elas podem fazer, né, para poder te atender, para poder te receber, eu acho que isso já ajuda bastante. Né? Além das pessoas terem um conhecimento de como fazer, mas se ela tiver a boa vontade de falar, beleza, aqui a gente não tem isso, eu não sei, nunca recebi nenhum deficiente visual, como já aconteceu, mas me fala que eu vou ter o maior prazer de te receber e fazer que sua viagem seja incrível, que seu passeio seja incrível. Isso daí eu acho que já é um grande início, assim, para tudo. E, e hoje isso tem resolvido bastante. Mas é engraçado você parar para pensar que a maioria das vezes que você fala em turismo acessível, as pessoas pensam em turismo para cadeirantes, em acessibilidade para cadeirantes. Eles não lembram que tem as outras deficiências. Uma vez eu fui para o Rio de Janeiro e eu estava com um amigo que também é deficiente visual. E a gente foi subir o Cristo. E Ah, que legal. a gente pegou a vanzinha lá, né, que vai para o Cristo. E tem uma parte no meio do caminho que tem tipo um centro de atendimento ao turista, alguma coisa assim. E aí o guia que estava ajudando a gente, ele falou assim, a gente tem uma exposição que é acessível, vocês querem conhecer? Eu falei, eu quero, né? Eu já estava com um blog, eu falei, legal mostrar algo acessível. E aí a gente chegou lá, eles, nossa, muito atencioso, explicando tudo, ajudando, todo empolgado falando ali sobre a exposição. Aí a gente entrou na exposição, aí eu toquei numa parte que tinha, assim, da entrada, que tinha o desenho do bondinho, do Pão de Açúcar, etc. Aí a gente entrou, ele, agora a gente vai aqui na maquete, né? Aí eu já preparei minha mão para passar a mão na maquete. Aí ele, mas está dentro de um vidro. Aí eu, Putz, beleza, né? Não falei nada. Aí a gente subiu a escada, tinha um elevador também, né? Aí, mas a gente foi pela escada. Aí ele foi explicando a exposição e tal. Ele, tem isso aqui que tá na madeira e explicando. Ele, põe a mão para vocês verem. Aí eu coloquei aquela madeira lisa. Tipo, era um desenho na madeira. Aí foi passando várias coisas. Tipo, acessibilidade para o deficiente visual, zero praticamente, né? Aí depois que acabou, a gente estava na van de novo, indo para a parte do Cristo, eu falei, olha, desculpa falar, né, mas eu queria dar uma sugestão. É maravilhosa a exposição, imagino que para quem enxerga seja lindo, tal, mas não é nada acessível para deficiente visual. Vocês já pensaram na parte que tem uns quadros com os animais ali da floresta ali da serra? Eu falei, vocês já pensaram em fazer esses animais em escultura para a gente poder tocar? Vocês já pensaram em ter uma maquete tátil? Aí ele falou, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Então as pessoas muitas vezes esquecem, né, dos outros tipos de deficiência e acham que a acessibilidade é só um elevador, uma rampa, ou então um piso tátil, e não pensa nas outras coisas. Então, eu acho legal essa questão também de eu poder viajar, poder mostrar, além de mostrar isso para as pessoas, eu consigo conscientizar as pessoas do setor de turismo sobre os outros tipos de deficiência, sobre os outros tipos de acessibilidade, né? Fazer as pessoas pensarem um pouquinho mais. eu vou ler aqui que já estão falando algumas coisas. O pessoal tá Tá. te dando oi. Oi. Deixa eu ver. Achei ele escreveu assim: beleza, kkk, super acessível. A maquete no vídeo. Muito acessível, né? É. A galera não. Bom ver vocês no Instagram, porque a galera não usa muito. Hum, Por causa da acessibilidade do Instagram, não tem muito deficiente visual explorando o Instagram. É possível olha, mexer, né? eu acho que tem Mas até alguém aqui do How are you?
Gente do céu, minha live tá ficando internacional. Hey, how are you guys? I don't know what's your Olha, name, but deixa eu ver, não dá pra, é um nome, depois eu volto para olhar. Né? Já me falaram aqui, oi, Melzinha linda. Não consigo oi. ler o nome da pessoa. Nossa, você tá bem? Então, o povo tá te dando muito oi. E assim, Oi pra todo mundo. eu ia te fazer uma pergunta assim, e já ia chegar nesse ponto. Você viajou muito para fora. E aqui no nosso Brasil, de meu Deus, assim, como você considera que os lugares que você já foi? Conta um pouquinho pra mim, gente. Eu acho que a acessibilidade do Brasil não tá para trás. Voltando para minha experiência no Chile, depois que eu voltei para o Chile, eu falei, nossa, a gente tem que valorizar muito mais a acessibilidade no Brasil. Eu passei por vários perrengues lá. Na época que eu fui no Chile, foi uma viagem de família, então foi meus pais, meus irmãos. E o meu pai inventou de sofrer um acidente de moto, né? Acho que um mês, 2 meses antes da nossa viagem. E aí ele foi de muleta. Ele foi de cadeira de roda e muleta. Só que lá, para pegar metrô, eram raras as estações com elevador. E várias outras coisas que a gente teve um pouco de dificuldade, que ele ficou com raiva, deixou a cadeira de lado e começou a ir de muleta, que era mais fácil para fazer as coisas. Uhum. E a gente teve depois um problema sério também no aeroporto, que eles me obrigaram a colocar a focinheira na Hillary, sendo que cão-guia não deve usar a focinheira. E tava minha mãe, nisso meus irmãos já tinham ido embora, tava minha mãe comigo, né, deficiente visual, e com meu pai na cadeira de roda. Em Nossa. momento nenhum vem um funcionário do aeroporto para poder ajudar a gente. Em momento nenhum, nenhum. E a gente teve que correr para um lado, para o outro, para poder conseguir comprar a focinheira, enfim. Quando a gente chegou no Brasil, assim que a gente saiu do aeroporto, tinham 2 funcionários. Um para me ajudar e um para empurrar a cadeira de roda do meu pai. Então a gente já vê essa diferença, assim, de várias coisas. Aqui no Brasil tem cidades assim que, lógico, não é tão acessível assim, mas eu acho que dá pra gente andar e fazer as coisas numa boa. De modo geral, eu sempre sou bem recebida. Eu já me preparo para poder falar. Eu me preparo principalmente por causa da Hillary, né? Pela recusa do cão guia. Já me preparo. Eu fui para Belo Horizonte no final de 2018. E eu já fui preparada assim para explicar, cão guia, é lei, mas não, em lugar nenhum me perguntaram nada. Só numa exposição que me questionaram e eu precisei esperar um pouco. Mas de modo geral foi muito tranquilo, as pessoas vinham oferecer ajuda. Eu achei muito fofo que os funcionários do hotel sempre preocupados comigo, falando: olha, não vem tarde porque é perigoso. Você vai em tal atração, olha, não fica até a noite que lá é perigoso. Eu achava bem legal, assim, essa preocupação das pessoas com a gente, assim. Com E- certeza. E esse calor do brasileiro, né? De querer ajudar É, também é muito, é, se voltando ao que a gente já falou, é muito interessante, né? é. Deixa eu ver que tem mais coisa aqui. Renata, da Arquitetura e Acessibilidade, maravilhosa. Oi, Rê. E a Nara Beltrame escreveu assim: tenho baixa visão, tenho retinose pigmentar. Você falou da retinose pigmentar no começo, né? Falei. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu enxergo indo na rua com óculos escuros com várias pessoas com deficiência visual. Muita gente acaba sendo. Você anda sozinho e muitas vezes, o caso da Sheila que perguntou, não é, mas assim, muitas vezes você acaba andando na rua tendo baixa visão e muitas vezes não acham que você tem deficiência nenhuma, né? Não é muitas vezes o nosso É. caso, mas acaba acontecendo. Antes de eu usar a bengala, que eu tinha baixa visão, eu conseguia andar na rua sozinha, mas eu não conseguia pegar ônibus sozinha, por exemplo. Então eu chegava num ponto de ônibus, ia pedir ajuda, a pessoa ficava olhando pra mim de cima a baixo, sabe? Tipo, por que você tá pedindo ajuda pra pegar um ônibus? E tinha muita gente que ficava desconfiada, falava que ia me ajudar, e de repente a pessoa ia pra outra ponta do ponto. Acho que ficava com Nossa, medo de eu assaltar, não sei o que passava na cabeça da pessoa. A pessoa começava a se afastar, se afastar, se afastar. Aí eu ia ver, tipo, cadê? Já pensaram que eu era analfabeta. Por isso que eu falo gente. que e depois que eu assumi a bengala, facilitou muita coisa, porque a gente começa a mostrar mesmo a nossa dificuldade.
E por isso que eu acho legal também tem um projeto da Bengala Verde, né, que é para diferenciar as pessoas com baixa visão. Por Aham. mais que seja difícil a gente aceitar usar bengala, porque eu tive o meu processo também de não querer aceitar, mas facilita muito depois que a gente começa a usar, muito, muito mesmo. É porque as pessoas conseguem visualizar, né? Sim, A, a Sheila falou assim: aqui em Salvador as pessoas são bem receptivas. Você já teve a oportunidade de ir para Salvador? já, e era para eu estar em Salvador agora, final desse mês, mas foi adiado. Iremos no segundo semestre, se Deus quiser. Mas A eu Isa gostei, do eu Olhar gosto muito do Nordeste. A Isa do Olhar Cotidiano escreveu assim: BH tá aceitando mais, porque ela mora lá, né? Então ela tem É, eu conhecimento gostei de causa. bastante de BH. Eu vou falar que eu fui no, já que você é de BH, eu fui no Bosque do Papa e, e lá é um lugar mais assim, deserto, né? E me falaram também para eu não ficar até anoitecer porque era perigoso. E quando começou a anoitecer, eu fui, tirei as fotos, porque todo mundo falou que o pôr do sol era lindo. Eu falei, eu tenho que tirar foto do pôr do sol. Eu cheguei para uma mulher que estava lá, eu falei, moça, você me ajuda? Eu quero tirar foto. Você me posiciona no melhor lugar, né, na melhor paisagem para poder tirar foto, tal. Aí ela foi, tirou umas fotos minhas. Depois começou a escurecer, eu fui pedir Uber. Só que lá é meio que no meio do nada, assim, não tem muito ponto de referência. Eu falei, como é que eu vou fazer pro cara do Uber me achar? Porque não tinha ninguém para me ajudar lá, esperar o carro chegar. E eu nunca falo que eu tô com cão guia, porque normalmente aqui, de modo geral, eles acabam cancelando a É o que eu corrida e ia vão te perguntar, embora. o problema que você tem com Uber e Cão Guia. Essa ia ser uma das minhas próximas perguntas, mas já pode É, adiantar já. É, aí eu acabei mandando, eu nunca faço isso, mas eu não tinha muita escolha. Eu mandei mensagem pro motorista, eu falei, olha, eu sou deficiente visual e eu tô com cão guia. Por favor, quando você chegar, chama o meu nome, porque eu não vou saber, eu tô sozinha, eu não vou saber. E já preparando para ele cancelar a corrida. Ele não foi, chegou na minha frente, chamou meu nome. Nossa, foi muito atencioso. Por isso que eu falo, eu tive uma experiência muito positiva com o BH, muito mesmo. Foi muito legal lá. Sobre essa questão da recusa do cão guia é um problema. Foi criado agora recentemente, acho que no começo desse ano, um canal no 156, né, da prefeitura, para a gente poder fazer essa reclamação quando tiver recusa do cão guia. Não sei ainda como está sendo, porque logo a gente começou a quarentena, então não cheguei a pegar Uber depois disso. Mas eu tive um problema sério em janeiro com Uber e eu não estou mais pedindo Uber por causa disso. Mas é um Aham. problema que a gente passa e é bem desgastante, porque muitas vezes a gente está atrasado. Já aconteceu muitas vezes de eu pegar, ou porque estava chovendo, ou porque eu tinha médico, ou qualquer coisa assim, e eles recusarem, né? Uhum. Então, tá sendo uma luta com relação a isso ainda, e é uma luta que já, deixa eu ver, eu tô com a Hillary desde, já tem 6 anos. Então, espero que esteja, sei lá, prestes a acabar tudo isso, porque Mas eu é vou te falar que assim, cansativo. no campo do direito existem muitas ações judiciais que estão sendo extremamente favoráveis à pessoa com deficiência. Os Ubers estão meio que se ferrando assim Então, pela recusa. agora tá, mas eu já vi casos também de ter sido favorável para Uber, né? Mas Uhum. acho que tá mudando isso daí, assim espero. Se Deus quiser. Ah, tem mais coisa aqui. Mais pergunta. A Isa escreveu assim: sou amiga da Renata. Convivo com Cogui e mudei muitos dos meus conceitos. Me apaixonei. É, muito bom mesmo. Ah, Eu sou suspeita para falar, porque eu amo o trabalho é, deles, eu acho maravilhoso. a Fora ciência e o acessibilidade. carinho, tudo. A ciência da acessibilidade escreveu assim: oi, Mel, Dani da ciência e acessibilidade. Oi, Dani! Te deu oi. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ah, tá. A Isa escreveu assim: você acha que a pessoa tem que estar plenamente. Deixa eu ver aqui como ele escreveu para te falar certo. Você acha que a pessoa tem que estar plenamente habituada antes de pensar no com guia? Porque acho que muita gente pega sem ter mobilidade. Eu acho isso muito importante, porque o cão-guia, ele não sabe o caminho. Ele vai te desviar das coisas, mas quem vai direcionar é você. Então, eu tenho que conhecer o caminho, e muitas vezes vai acontecer dele se distrair com alguma coisa e querer fazer um caminho diferente do que você está mandando. Então, você tem que ter uma boa mobilidade
uma boa orientação e mobilidade para poder passar os comandos para o cão e para poder direcionar ele para o caminho que você quer fazer. Eu acho isso bem importante. Porque a gente vai falar, por exemplo, saindo da minha casa, se eu virar à direita, eu vou reto e atravessando a rua na esquina tem uma padaria, por exemplo. Sou eu que vou falar como fazer para chegar na padaria as primeiras vezes para ela. E assim, quando a gente está num lugar diferente, eu não conheço muito, mas eu que vou dando o direcionamento para ela. Direita, esquerda, em frente, né? Eu pego a orientação quando eu viajo. Eu uso muito o Google Maps para poder chegar nos lugares que eu preciso. E eu vou pedindo orientação das pessoas também. Então, eu que vou dando esse comando para ela, porque é um lugar novo para mim e para ela também. Se eu chegar só para ela, encontra a padaria. Ela vai ficar andando ali, rodando, a gente sem saber se está indo para um lugar certo. Então é importante a gente ter essa orientação. No começo, às vezes, acontece deles levarem a gente para o meio da rua por algum motivo. A Hillary já foi atacada por um cachorro quando ela estava em fase de socialização. Então eu sofri muito no começo, porque ela via um cachorro na rua, ela entrava em pânico e me puxava para o meio da rua. Tipo, não estava nem aí, ela queria sair de perto Sai daquele dali. cachorro. Então, se você de repente não tem uma boa orientação e não percebe que você está indo para a rua, é perigoso, né? Depois eu fui aprendendo a controlar, eu contei e hoje não tem mais esse problema, né? Ela já vai tranquilo. Mas no começo é bem complicado, até você entender os sinais do cão, o cão entender que você é o dono, entender que está seguro com você. A gente passa aí às vezes por alguns perrengues. E assim, uma dúvida que eu tenho mesmo. Existem lugares que ela já vai no automático, por exemplo, você fala, meu, ir para padaria, assim, ela, de tanto você ir, ela já decorou? Não. Já sim. Eles gravam os caminhos, por isso que sempre que a gente vai para algum caminho novo, se a gente quer que ele decore aquele caminho, a gente batiza ele. Então, nas primeiras vezes que eu ia na padaria, por exemplo, eu dava os comandos e depois pedia para ela entrar na padaria. Aí, quando ela entrava certinho, eu, muito bem, padaria, muito bem. Aí você faz ali uma festinha, dá um biscoitinho e ela grava que ali é a padaria. Tem Que cão que legal. você fazendo uma vez ele já aprende. Tem cão que você precisa fazer, sei lá, 2, 3 vezes. Né? É de cada um. Mas a Hillary, normalmente, uma vez ela já aprende. Que E aí ela legal. já vai direitinho. E assim, você sempre se dirige a ela. Eu acho que você já respondeu, mas assim, eu ouvi dizer que sempre você precisaria se dirigir pro seu cachorro em inglês, mas eu acho que pelo visto não, né? Não, a Hillary foi treinada aqui no Brasil. Então depende de onde como foi treinado. Como ela foi treinada aqui, eu falo com ela em português. Mas por enquanto ainda a maioria foi treinada em inglês. Mas agora com o Instituto Magnus aqui perto de São Paulo, com Ellen Keller, está aumentando um pouco mais aí o número de cães brasileiros por aqui. Deixa eu ver se tem pergunta aqui. A Yanara Beltrame perguntou: vocês têm quantos anos? Eu tenho 22. Eu tenho 36, me senti velha agora, hein, Gabriel? Ah, imagina. Que horas são, gente? Porque o Instagram talvez expulse a gente daqui, infelizmente. Você consegue ver? Peraí, deixa eu ver se não vai dar problema. Qualquer coisa o pessoal fala, eles 11h40. 11h40. Ah, dá pra ficar mais um pouquinho. E assim, hoje, quanto tempo assim você poderia ficar com a Hillary? Eles têm um tempo para se aposentar? Como que Eles funciona normalmente isso? trabalham até os 10 anos. Então a Hillary se aposenta o ano que vem, infelizmente. Ela vai continuar comigo. Ela vai se aposentar, ela vai virar um cão de estimação. E aí, teoricamente, eu pego outro cão. E aí a gente começa o processo todo de novo, assim, de aprender a lidar com o novo cão. Porque não quer dizer que só porque eu já tive um cão guia que eu já tenho toda a experiência com cão guia. Não, porque cada cão tem uma personalidade. Cada cão vai sinalizar as coisas de uma forma diferente. A Hillary, por exemplo, quando tem degrau, ela vira o focinho assim na minha perna para me avisar que tem um degrau. O outro cão pode ser que levante a cabeça, sei lá. Então você vai ter que aprender tudo de novo, aprender os sinais do outro cão, aprender a ser guiado por outro cão. É um processo todo novo, assim. Não, E com o tempo a gente já pega
a gente já não precisa nem tanto fazer a leitura, porque acaba ficando muito automático. Ela já sabe o que você, né? O cão já sabe o que você quer pela Aham. convivência, você já entende tudo. Não, e assim, você ainda tem que. Você se adapta com o cão, passa por todos os perrengues, daí ele se aposenta e você tem que passar por todos os perrengues de novo com o outro, né? É bem Sim. complicado nesse quesito, né? E sofri muito ano passado já de pensar na aposentadoria dela. Emocionalmente é bem complicado por causa desse processo que eu falo também. Se você quer muito ter um cão-guia, tenha. Se não, você tá bem com a bengala, continue com a bengala. Porque emocionalmente é uma ligação muito forte. E quando a gente passa por esse processo de aposentadoria, ou até na hora do falecimento do cão, é muito sofrido. É muito sofrido. Mas assim, desse lado dela se aposentar, agora você pode pensar que ela é sua cachorra de estimação e vocês podem, sei lá, se divertir de outras formas, né? É porque eu fico pensando, a Hillary gosta muito de me guiar. Ela tá sofrendo Aham. bastante na quarentena, sabe? Ela tá bem entediada de ficar em casa. E ela ama viajar. Ela adora quando a gente vai para um lugar novo e eu dou um desafio novo para ela. Que Né? Quando legal, eu peço cara. para ela encontrar. Tipo, ela se balança inteiro o corpo. É muito engraçado. É nítido, sabe? A felicidade dela. Tipo, E aí ela. eu fico pensando assim, putz, né? Ela não vai ter mais isso, assim. Então. E assim, Mas e como que você pega e distingue para as pessoas? Ela está trabalhando e você pode interagir com ela. Acho que você precisa ter muito pulso firme nesse momento, né? Porque as pessoas acham que todo momento, é brincadeira, deixa eu passar a mão, blá blá blá. É. A Hillary, ela não se distrai tanto quando as outras pessoas interagem com ela. Quando eu preciso que ela volte a trabalhar, ela volta e guia tranquilo. Mas nem todos os cães são assim. Tem muito cão guia que se você qualquer olhadinha com um sorriso assim, ele já se distrai e ele vai guiar tudo errado. Por isso que é muito importante não interagir com o cão guia, principalmente quando ele está guiando a gente andando na rua. Quando ela está usando o arreio, aquele equipamento de trabalho que fica nas costas deles, não interaja com o cão. Ou então sempre pergunta para a pessoa, oi, pode mexer? Porque às vezes, sei lá, às vezes a gente está, sei lá, no metrô e ela tá deitada, ou alguma coisa assim que não vai ter tanto problema, e às vezes a gente deixa. Mas depende muito da situação. Gente, é simples, é só você perguntar, Mel, eu posso encostar na Hillary? E É, as, e as pessoas vão até se metendo, tipo, ai não, eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. e Tipo, tem gente que pergunta se fica pode, né, bravo por causa Jesus? disso. E tem gente que você fala que não pode mexer, a pessoa fica brava, acha que é besteira. Mas não é, é sério mesmo, porque eu já me machuquei porque distraíam a Hillary. Ela me guiando, um cara começou a latir dentro do carro, ela ficou olhando para a esquerda, normalmente a gente fica do lado direito deles, e nisso ela não percebeu que a gente passou por uma árvore que tinha um tronco inclinado e batia a boca com tudo no tronco da árvore. Gente, que babaca, cara babaca. Pois é, literalmente. E assim, agora eu vou fazer com você o espaço do Jabá. O espaço é seu para você divulgar todos os seus projetos, seus futuros projetos, o seu blog, fica à vontade. Bom, tem o blog Quatro Patas pelo Mundo. Convidar todo mundo aí para me seguir, acompanhar a gente no Instagram, interagir aí com a gente, que é muito importante. É um trabalho que eu faço para vocês, né? Pensando em contar a minha experiência e facilitar para que quando vá algum deficiente visual no lugar ou alguma pessoa com cão guia também tenha mais facilidade do que de repente eu tive. E sempre procurando aí passar informações para vocês, informações de relevância. E acompanha a gente no blog quatropataspelo-mundo.com. Eu postei agora falando sobre acessibilidade digital, que é um tema assim de suma importância. E, bom, no YouTube eu tô parada, mas tem bastante vídeo lá. Faz um tempo que eu não posto nada, mas tem muita Agora coisa na lá ainda. quarentena dá para voltar, né? Não. Tô meio desanimada com o YouTube, mas dá pra galera ir lá. Lá eu conto sobre o meu processo de perda, sobre aceitação. Tem lá algumas viagens, tem coisa bem legal lá. Dá pra se distrair nessa quarentena aí. Pelo mundo. E se Deus quiser, no segundo semestre a gente volta a Uhum. viajar. Fomos obrigadas a parar com isso agora esse semestre. Mas, segundo semestre, se Deus quiser, pé na estrada de novo. E eu tô pretendendo fazer mais viagens agora, por causa da aposentadoria da Hillary no que vem. E depois que vier um novo cão, eu vou ter que dar um tempinho até a gente passar por essa fase de adaptação.
e aí vai dar uma interrompida nas viagens, mas a gente está sempre aí buscando conteúdo, compartilhar conteúdos legais aí para vocês. Que bom. E você atinge com muito êxito esse objetivo, porque o seu Instagram é sensacional. Você quebra todos Obrigada. os paradigmas, assim. Eu gostaria Obrigada. de te agradecer muito pelo bate-papo. Logo mais você volta, que ainda temos Obrigada, muita coisa para Gabriel. conversar. E é isso, gente. Vou precisar encerrar a live, porque senão o Instagram logo nos fatia daqui, nos expulsa daqui. Só um recadinho, eu estou à disposição. Quem tiver mais dúvida, pode me mandar mensagem no direct, que eu vou ter um prazer aí de responder para vocês. E falar também que o medo existe, mas a gente não pode deixar que o medo domine a nossa vida e a gente tem que enfrentar e sair, aproveitar a vida, que tem muita coisa bonita aí pra gente poder fazer, aproveitar, viajar muito, que é muito legal. Às vezes a gente passa perrengue, mas são histórias para contar. Com certeza. Se não passa perrengue com guia, se não passa perrengue com a bengala, passa perrengue de outra forma. Então, perrengue Sim, sempre vai ter. sempre vai ter, né? Não importa que a gente tenha uma limitação, mas todo mundo passa por algum tipo de perrengue. Então. Com certeza. Obrigadão, gente, por todo mundo que ficou, por todo mundo que interagiu. Obrigadão, Mel. A live vai estar no YouTube, gente. No Instagram, no canal do Seu Direito Inclusivo também no YouTube. Fechou? Obrigada, Gabriel. Obrigada a todo mundo. Beijo para todo mundo. Bom domingo para vocês. Beijo, gente. Beijo e abraço para todo mundo. Beijo. Seu direito inclusivo. Atalhos. Início. Mil. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. 1059 e-mails não li. VoiceOver desativado. VoiceOver ativado. Modo avião. Botão alter. Dados. Wi-Fi. Bluetooth. Mostrar. iPhone. Faixa. Retro. Próximo. Bloquear rotas. Não. Brilho. Volume. Espelhar a tela. Lanterna. Timer. Câmera. Selecionado. Selecionado. Gravação da